Hoje vamos terminar o tema das bem-aventuranças, amém? Algo que Jesus deixou ali em Mateus capítulo 5. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. O início aí do Sermão do Monte, onde Jesus traz muitas verdades, onde Jesus nos ensina grandes coisas. E eu quero que você medite, amém? Hoje eu estava lendo, e aí já continuei lendo o restante, né? Não parei nas bem-aventuranças, e é legal você ver que o Senhor tem muitas coisas para nos ensinar, muitos valores, né? E aí já ministrei minhas discípulas já, sobre aquilo que Deus já colocou no meu coração, amém? Então vamos lá, Mateus 5, a partir do versículo 10, a palavra diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, ministra o nosso coração. Tira agora todo o cansaço do nosso corpo, todo o cansaço da nossa mente, Senhor. Que estejamos agora conectados contigo. O teu Espírito tenha liberdade de agir em nós, de falar em nossos corações. Guarda esta palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aplaudam ao Senhor. Glória a Deus. Bom, nós lemos aí, né, que bem-aventurados, felizes, realizados, né, são aqueles que são perseguidos. Como assim, Jesus? O que é que o Senhor está falando? Perseguidos porque você é uma pessoa famosa? Não. Né? Perseguido por causa do meu nome, perseguido por declarar o nome de Jesus, falar o nome de Jesus. Nós temos conhecimento, né, de um ministério da igreja perseguida. Quantos aqui conhecem esse ministério sobre a igreja perseguida? E o bispo tentou o contato com eles esse ano, né, com o Portas Abertas, que eles trabalham com missões, né, e missões em lugares extremos, né, do mundo, como a China, onde você não pode declarar o nome de Jesus, né, onde você é preso muitas vezes, você a Bíblia, para você ter uma ideia, é levada meio que contrabandeada, né, para esses países, assim como as pessoas muitas vezes ali nos aeroportos, né, são revistadas e trazem drogas e tal. A Bíblia é contrabandeada em países onde ela não pode ser lida, né, onde não entra a palavra de Deus. Então, eles levam em folhas, algumas folhas só, alguns textos bíblicos para que as pessoas conheçam. E o bispo entrou em contato com o Portas Abertas, eles virão aqui na Mais em março, amém? 4 de abril, então, primeiro domingo de abril, virão aqui ministrar, trazer aí, né, é algo que estava no nosso coração neste ano, né, fazer missões, levar a palavra do Senhor. E para a honra e glória do Senhor existe a internet, e hoje nós estamos falando de Jesus para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, amém, irmãos? Claro, tem lugares que também não chegam ainda, amém? Agora, você leu aí que bem-aventurados são os perseguidos e que deles é o reino dos céus. O problema hoje é que as pessoas, elas querem viver a luz sem terem estado nas trevas. Elas querem viver cura sem passar pela dor. Nós queremos o positivo. Sempre o positivo, é ou não é? Mas nunca o negativo. Sendo que
eu acho que a gente aprende lá, né, em física, que tem o polo positivo e o polo negativo, não é? Quem aprendeu isso em física, lembra mais ou menos? Se você ligar só o positivo, acontece alguma coisa? Não. Aí quando você liga os dois, aí vem a energia, né? Vem tal. Então sempre tem os dois lados. E hoje nós vivemos no meio de pessoas em que elas não querem sofrer. Elas não querem passar dificuldades. Elas não querem ter nenhum tipo de problema financeiro, problema de relacionamento. É o melhor dos mundos. Mas eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, você não está no paraíso. Você está na terra, irmão. Volta à terra, fala para ele. Amém? Você tem que voltar para a terra, porque às vezes a gente acha que está em outro lugar, amém? Colher o que não planta. Quantas pessoas você conhece que querem colher o que elas não plantaram? Querem ter um sucesso na sua vida profissional, financeira, mas acordam meio-dia, né? Mas como assim? Eu sou o novo talento da televisão brasileira, né? E ninguém me conhece ainda, ninguém me viu ainda. Como assim, né? Viver promessas sem ter alianças com Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que elas querem porque querem bênçãos de Deus, mas não quer pagar o preço, não quer declarar o nome de Jesus. Dependendo da situação em que ela está, ela serve a Deus. Dependendo aonde ela está, opa, aqui eu já não sirvo a Deus. Então, é muito sério isso. E eu ainda coloquei algo aqui. Oramos muitas vezes para que Deus abençoe algo que começou debaixo de maldição. Quantas vezes e quantas pessoas você vê pedindo oração por situações, por coisas, mas, na verdade, Deus nunca abençoou aquilo. Deus nunca esteve naquilo. Aquilo não foi consagrado a Deus para hoje Deus estar abençoando. Existe um princípio espiritual, amém? Deus abençoa algo que é consagrado. Um casamento que não é consagrado a Deus não tem a bênção de Deus, irmãos. Ai, mas a gente se ama. Com que amor? O amor que o mundo prega? É preciso ter uma base. É preciso ter o amor de Deus primeiro. É preciso querer agradar a Deus primeiro, para depois querer ter um relacionamento. Então, muitas coisas a gente vive e quer viver o contrário. Só que aqui você viu que aqueles que são perseguidos, aí sim, esses receberão o reino de Deus. Amém? Ah, bispa, que coisa chata. É verdade. Você achou que ia ser tudo maravilhoso, né? Não, irmãos, não ia ser, amém? Porque ainda estamos nessa terra. Paulo disse o seguinte, em 2 Coríntios 4, versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nós precisamos ter esse entendimento. Somos perseguidos, mas você foi abandonado por Deus? Não. Você anda com Jesus, Jesus está com você, amém? Então, não tem o porquê você temer o levante do inimigo. Alguma situação que está vindo aí para tirar a tua paz, sabe? Para fazer com que você deixe de falar o nome de Jesus. Nós estamos de máscaras, mas o nome de Jesus tem sido anunciado diariamente, amém, irmãos? Não interessa. O distanciamento. Mas na hora que tiver que orar, que tiver em pôr a mão, se Deus mandar, você vai pôr a mão. Que negócio é esse agora? A pessoa está desesperada, chorando, agoniada. Querido, eu não posso abraçar a pessoa?
Nós estamos, muitas vezes, sendo envolvidos por aquilo que o mundo prega. O mundo prega uma verdade, mas nós conhecemos a verdade, amém? A perseguição vem sobre aquele que está em Cristo. Você está em Cristo? Amém? Ele está com você. Ele está conosco. Ele vai à nossa frente. Ele mostra o caminho. O que mais nós queremos? Nós temos que viver pela fé. Amém? Pela fé naquele que nós cremos. E aquele que nós cremos não é qualquer um. Aquele que nós cremos venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Cumpriu a sua promessa. Está à direita do Pai sendo glorificado pelos anjos e pelos homens. Amém? Então é a Ele que nós temos que servir. E é Ele que nós temos que ouvir também. Agora, precisamos andar pela fé. Muitas vezes nós não vamos ver a transformação de Deus na vida daquela pessoa que nós estamos ministrando. Mas pela fé, eu creio que aquela pessoa vai receber, amém? Pela fé, essa palavra, ela vai chegar no coração de alguém e vai levar transformação para a vida de alguém. O que eu não posso é parar de pregar a palavra de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: você está de máscara, mas a palavra de Deus precisa estar na sua boca. Agora, seremos perseguidos por quem, né? 1 João 3,13 diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Irmão, a palavra de Deus, ela confronta a rotina do homem. A vida que nós temos de satisfazer nossos próprios desejos. Hoje estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: ai bispa, mas é tão gostoso viver no pecado? Fazer a vontade da minha carne? Sim, pode ser gostoso agora, mas você está trilhando um caminho de morte. Você está indo para um lugar que Deus não tem para você. Para voltar, vai. Sabe quando você está no joguinho lá no ludo? Quem jogava ludo aqui? Crianças que não sabem o que é ludo. Levantem a mão, que vocês não sabem. Meu Deus do céu, até jovens. Vocês não sabem o que é ludo? Aquele que tem a pecinha azul, a pecinha amarela, laranja, vermelha. E aí você joga o dado, ande tantas casas. Aí você chega em determinado lugar e fala assim: volte ao início. Que raiva! Vou ter que voltar no início. Quando a palavra fala que, olha, você perdeu a essência. Você perdeu, volte ao primeiro amor, volta a praticar as primeiras obras, volta a fazer como você fazia no primeiro amor, onde o seu coração queimava para estar na casa do Senhor. Mas para isso precisa ter um buraco ali no tabuleiro, falar para você: você não dá, daqui você não anda mais, volta para o início. É ou não é? Infelizmente a gente tem que chegar nesse buraco, ó, do jeito que você está indo, não dá, ou você sai do jogo, ou você volta para o início. Irmãos, e o mundo vai nos odiar, porque a nossa pregação não agrada ao mundo. A nossa pregação de cura não agrada à sociedade. A pregação de uma família restaurada, feliz, não é bom para o mundo isso. Onde nós vamos vender antidepressivos se as pessoas estiverem curadas da depressão? Não? Você entende que o mundo gira? E a Bíblia fala que ele jaz no maligno. O mundo gira em torno de muitos pecados e muitas coisas que vão envolvendo a vida do homem e vão trazendo sobre o homem algo que vai o aprisionando. É a mesma coisa, né? É interessante para uma cidade como São Paulo ter todas as suas ruas bem pavimentadas. E você pegar um carro igual o meu, que foi feito na Europa, e andar ali a 100 por hora, é interessante?
acontecer isso numa marginal, não é interessante. Sabe por quê? O que vai ser dos mecânicos? O que vai ser da empresa que faz a roda, o amortecedor? Você está entendendo? O que gerencia o mundo é aquilo que acaba com o homem. Você tem que ter esse entendimento hoje aqui. Tudo que o mundo prega, irmão, é para te escravizar. É para te fazer dependente. Isso é o que o mundo prega. Aí Jesus vem e quebra e rasga a cédula de dívida, quebra as cadeias e faz o povo dele um povo livre. Que quando eu estou na minha casa e a minha máquina, teve um dia a minha máquina parou de lavar roupa. E já faz tempo que a gente tem essa máquina, né? A gente já tinha a outra fazia 15 anos, né? Aí ela morreu, a outra. Aí 15 anos durou minha máquina de lavar roupa. Aí depois, essa nova, não, tá na hora de comprar uma nova, né? As gêmeas pequenininhas, tal, muita roupa, tal. Compramos. Aí a máquina, na hora, ela parou. Eu falei, meu Deus, né? Preciso de um técnico. Não tinha dinheiro para pagar um técnico. Naquele dia eu não tinha. Meu Deus, não dá, tá cheio de roupa para lavar. Eu preciso de alguém para arrumar minha máquina. E agora, Senhor, eu já comecei a orar. Quando você serve a Deus, o seu recurso precisa ser Deus, amém, irmão? Ele é o seu Deus. Aí o que eu fiz? Já comecei a orar, Senhor, preciso de alguém tal. Aí a Fê me indicou um senhor. Aí ele foi lá em casa, ele pôs assim, uma caneta no sensor e a máquina começou a funcionar. Aí eu falei, a máquina só olhou para o senhor e ela já ficou feliz, é isso mesmo? Falei para ele. Aí ele, então, ela está funcionando. Ai, mas ela está fazendo um barulho. Eu falei, mas barulho todas fazem, né, moço? Né? Mas voltou a funcionar? Voltou. Eu falei, é que eu limpei ela, lavei a máquina para colocar ela aqui dentro de casa. Ele falou, então pode ter entrado alguma sujeira, tal. Mas aí, quando for assim, a senhora só põe aqui, ó, uma caneta, alguma coisa. Tá bom, então. Deus abençoe o senhor, viu? Na minha vida o devorador não entra, tá, querido? Nossa, glória a Deus, aleluia, não vou... Olha, eu vou mandar um orçamento para a senhora para tirar esse barulho, irmão. Já faz 2 semanas, ele não mandou orçamento nenhum. Para tirar barulho nenhum. Porque deve ter visto lá, não, é o barulho normal que a máquina faz. Ela está check, porque ela está funcionando, né? E, glória a Deus, deu 2 semanas. Eu falei, Deus é fiel. Porque às vezes você entra eu estou te dando um exemplo ridículo. Mas eu quero que você entenda que às vezes você já põe a sua mente... o que eu vou fazer? Preciso... então, deixa eu ver se dá para passar no cartão. Quantas vezes o senhor faz? Ele ainda falou, olha, eu divido em vezes. Tal. No final, tadinho, nem água eu dei para ele. Eu fiquei tão emocionada que eu não ofereci nem água para o homem. Emocionada assim, que eu não gastei R$1, né? Para fazer aquilo. Às vezes você já sai no desespero. Não, vou no médico. Vou gastar. Vou comprar o remédio. Quantas vezes? Aí vai ver, não precisava de nada daquilo. Está entendendo? Se você andar no curso desse mundo, você vai agradar ao mundo. Agora nós estamos para agradar o nosso Deus, amém? E quando a gente agrada a Deus, a gente ativa o mundo espiritual. Coisas espirituais. A gente sabe que não é só o mundo físico. Eu falei, não, o inimigo não vai me roubar agora. Eu não vou gastar esse dinheiro com essa máquina. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero isso. Não, a outra máquina durou 15 anos. Essa vai durar 15 anos também. Amém? Isso já foram 5, amém, irmãos? Então vamos lá. A nossa pregação é loucura para o mundo. Lá em 1 Coríntios 1:18 diz, ela é a salvação para aquele que crê, mas ela é loucura para o mundo. Romanos 1:16 também diz isso. Nós que cremos, nós vivemos a palavra. Irmão, não queira que o ímpio viva a palavra porque ele não acredita.
A palavra tem que ser vivida por você que é servo de Deus, amém? Você, por isso que eu não entendo a pessoa, ela é fiel com Deus no dízimo e na oferta e está passando necessidade. Você vai orar hoje porque a Bíblia fala, fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida. Só que a palavra também fala que muitas vezes o que a gente recebe, a gente está pondo num saco furado. E a gente está gastando com aquilo que Deus não quer que a gente gaste. Então Deus vai te mostrar que às vezes o nome do seu devorador é celular. O nome do devorador, né? É a celular. Tanto de crédito que você coloca no celular. O gasto que você tem excessivo com seu filho. Isso você só entende quando você começa a enxergar as coisas no mundo espiritual, amém? Levante a sua mão e diga assim, Senhor, abre hoje os meus olhos espirituais para que eu te veja. Amém? A palavra libertadora da cruz desfaz domínios e poderes. Por isso você é perseguido, irmão. Por isso o inimigo, não quer uma igreja aqui. Por que ele não quer uma igreja aqui? Para não levar salvação às pessoas. As pessoas desta rua. As pessoas da vizinhança, as pessoas dessa escola. Que o ano passado, com a ONG, nós tínhamos muitas crianças aqui fazendo aula. Tanto de karatê como de balé. Tudo criança da ONG aqui. Criança aqui do EMEI. Vinham fazer aula aqui. E converso direto com os pais. Quando que vai voltar? Vamos voltar em janeiro, né? Vamos voltar logo no começo do ano. Minha filha quer as aulas e tal. Por quê? Porque onde a palavra de Deus chega, ela desfaz domínios e desfaz poderes. Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel 6. Olha que palavra maravilhosa essa de Daniel. Ezequiel, Daniel, amém? Oséias, Joel. Eu vou seguindo, que senão eu esqueço. Jeremias. Lá, Ezequiel, Daniel. Daniel 6, versículo 7 diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite esse decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens, versículo 11, então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Agora vá para o 16. Então o rei deu ordens e lhes trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. 17. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o próprio anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. Amém. Irmãos, olha o versículo 24.
E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de toda a nação, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Aleluia! Você conhece esse texto? Você que não conhece, Daniel era um servo de Deus, servia ao rei, e ele estava ali no meio da Babilônia, no mundão. A gente não chama o mundo de Babilônia, né? E o rei decretou, e aí colocaram lá um decreto, o rei assinou que ninguém podia orar. Ninguém pode ir para a igreja. Ninguém pode ler a Bíblia. Ninguém pode orar. Não pode mais fazer live de culto. Né? A igreja vai ficar fechada, como ficou aí 4 meses, né? Praticamente, né, bispo? 4 meses fechado, não vai ter culto. E agora? Como vai ser? O que vai ser? Você leu, Daniel continuou fazendo exatamente o que ele fazia, irmão. Porque o reino de Deus é maior. Daniel não vivia segundo o reino deste mundo. Muitas vezes nós condicionamos a nossa vida financeira, profissional, espiritual, familiar, né? A nossa saúde ao que acontece no mundo. Não, você tem que condicionar a tua vida ao Senhor. O que acontece no mundo espiritual. Sobre a minha casa não vale encantamento, amém? Praga nenhuma chegará na minha tenda. Você precisa orar a palavra. Começar a declarar a palavra sobre a sua vida. E Daniel falou, tem uma lei agora que não pode orar mais. Deixa eu ir ali orar, só um minutinho. E ele foi para a casa dele e foi orar. O que aconteceu? Na hora a perseguição veio. Opa, olha Daniel orando lá, tiraram foto, né? Os paparazzis da época filmaram ele dentro do quarto dele lá. O cara tá orando, o rei, não pode. E o rei gostava de Daniel. Daniel era luz, Daniel era um cara cheio de sabedoria. O rei ficou triste, falou, meu Deus, não, né? Porque ele não servia a Deus. Aí ele falou, eu vou ter que cumprir o decreto, eu sou o rei. Foi lá, mandou Daniel para a cova dos leões. E o rei não dormiu aquele dia. Ficou apreensivo. O que será que vai acontecer com Daniel? Quando ele chega no dia seguinte, você leu aí. Daniel, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, te livrou? Daniel falou, e aí, beleza, rei? Tudo bem aqui, Deus tapou a boca dos leões aqui. Eu estou vivo. Vou continuar o meu chamado, vou continuar pregando a palavra do Senhor. Não interessa. Já viu aquelas pessoas, servas de Deus, quando ficam hospitalizadas? Tá certo que você não quer ficar hospitalizado, mas se você ficar, irmão, Deus tem um propósito. Eu já fui visitar irmãs no hospital e eu cheguei no quarto, cadê a irmã? Tá lá no outro quarto. Ué, mas o quarto dela não é esse? O leito dela não é esse? Fui lá no outro quarto, estava lá. Não, porque Jesus, sabe, olha, minha família é abençoada. O que você está fazendo? Estou aqui conversando, bispa. Bispa, ora por ela, ora por ela, ora por ela. Aí você sai orando por todo mundo, né? Dentro do quarto. Aí volta, irmã. Bispa, eu estou aqui, mas não dá, não consigo ficar deitada, né? Então, glória a Deus, continua falando de Jesus, continua ministrando essas pessoas, porque foi para isso que Deus te trouxe para esse hospital, amém?
E depois já contou testemunho na igreja que estava curado. Então, talvez você não queira passar por uma situação dessa. Ninguém quer passar, né, irmãos? É um lugar que a gente não quer nunca ir. Hospital, cemitério. Mas quando a gente vai, tem um propósito de Deus, amém? A Bíblia fala que Eliseu, quando morreu, foi enterrado, o soldado caiu morto em cima do túmulo de Eliseu. Sabe o que aconteceu com ele? Ressuscitou o soldado. De tanta vida que tinha Eliseu, de tanto poder de Deus que havia na vida de Eliseu, até depois de morto, ele ressuscitou um cara, irmão. Você entende isso? Olha que loucura. O que nós vamos deixar para gerações futuras? Nós vamos ser conhecidos como que igreja? A Mais. Aquele ali era pastor da Mais, aquela ali era bispa da Mais. Tá, e era o quê? Pelo que nós vamos ser conhecidos? Se Jesus voltar e nós subirmos, glória a Deus, irmãos. O negócio é, se nós morrermos, o que nós vamos deixar? Eu conheço tantas igrejas que os fundadores, meu Deus, fizeram uma grande revolução. Só que a igreja foi se esfriando. A igreja foi se esfriando, foi perdendo a essência. Foi perdendo os seus valores. Daniel não interessa ao decreto do rei. Ele continuou servindo ao Senhor. Você pode ser perseguido, mas o nome de Jesus nunca será envergonhado. Amém? O rei teve que mudar o decreto. Ele teve que mudar. Peraí, eu escrevi aqui que não é para servir nenhum Deus, a não ser o rei. Gente, quem sou eu para vocês servirem? Vamos fazer o seguinte: todo o povo, todo o reino, sirvam ao Deus de Daniel. Busquem ao Deus de Daniel. Você leu aí. Amém? Isso é o reino de Deus. Aqueles que são perseguidos, que perseveram, continuam, não interessa a situação, eu vou continuar servindo ao meu Deus. Não interessa se o meu corpo se corromper, se o meu corpo, tiver enfermo, qualquer situação que pode acontecer, irmãos, nós estamos passíveis a isso. Eu continuarei glorificando o nome do meu Deus. Sabe o que vai acontecer? O reino de Deus virá. As pessoas à sua volta vão conhecer ao Senhor, vão declarar o nome do Senhor. Eu quero que você fique de pé, porque a Bíblia fala que toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome do Senhor. Através do reino dele nas nossas vidas. Aleluia, é isso que o Senhor quer. Você pode ser perseguido, mas o nome de Jesus nunca será envergonhado. Jesus disse em Mateus 6,10: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Mas ele disse aqui aos discípulos: olha, a recompensa de vocês não é em vida. Aqueles que são perseguidos recebem a recompensa deles lá no céu. Então você vai ter que esperar, amém? Para viver essa recompensa. E eu coloquei aqui: só vive o reino quem não se vende. Não se venda para o pecado, não se venda para o mundo, não se venda para a pregação que está sendo feita pelo mundo. Mas se arrependa todos os dias, se curve todos os dias e ore todos os dias. Venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, Senhor. Levante as suas mãos ao Senhor.